Estás pronto para expandir a tua mente? Bem-vindo ao Mindset Talks, o podcast que explora as chaves para desbloquear todo o teu potencial. Bom, estás preparada? Eu acho que sim. Sim. Eu acho que sim. Não sei mesmo o que é que nós vamos falar, mas É uma conversa fluida. Já uma vez gravaste um podcast ou não? já pá, é a minha quarta vez. É a quarta vez que gravas um podcast? Mas os podcasts têm sempre temas definidos, sabes? Vamos sempre gravar tipo qualquer. Estou a perceber. E agora aqui é uma cena muito aleatória. Tipo, vai acontecer. Exatamente, porque eu não preparei nada. Não preparei nada. Pronto, Deixa-me pôr para mim. força. Pronto, então é isso. Muito bem. Então, mas agora eu tenho aqui uma curiosidade. Se tu tivesses, imagina que estás no elevador Sim. e tens lá uma pessoa lá dentro, né? E tu até conheces a pessoa e tu sabes que a pessoa é um bocado cética relativamente a estas matérias do Reiki e tudo mais. Se tivesse que nos explicar em 30 segundos o que é o Reiki para essa pessoa, o que é que lhe dirias? Em 30 segundos. Em 30 segundos. Em 30 segundos, o que é que eu diria? Eu diria que depende, se a pessoa estivesse estressada, eu diria, olha, eu tenho algo que vai ajudar a aliviar aqui o stress. E eu só, então, mas o que é o Reiki? E então aí explicava, o Reiki é uma prática energética que harmoniza e revitaliza os nossos chakras, que são os nossos pontos energéticos, e com isso promove aqui uma sensação de bem-estar, de harmonia, de paz interior, e é exatamente isso que você precisa neste momento. Está feito. Mas a pessoa é cética. E a pessoa é cética, como é que a vais... Imagina, a pessoa depois disto a seguir. Oh menina, eu tenho mais que fazer do que andar aí com essas coisas das energias e não é, espirituais e tudo mais. Sabes o que é que eu te digo, Paulo? É que as pessoas mais céticas são aquelas que das duas uma, ou têm curiosidade em experimentar e têm medo de navegar nelas próprias, ou então são pessoas que infelizmente ouviram que o Reiki é algo menos bom, digamos, e então que têm, lá está, receio de experimentar a técnica. Mas eu costumo dizer, e já tive aqui várias pessoas super céticas, é que o ceticismo é na verdade um mecanismo de fuga, não é? Porque quando eu não quero experimentar algo, ou porque ouvi que não era bom, ou porque é algo que vai mexer aqui comigo e que se calhar não estou preparada para lidar com determinadas emoções, o que é que vai acontecer? Eu só quero é sair, eu nem quero experimentar, certo? Então eu acho que é por aí. Portanto, nós podemos ser céticos sim, mas também se não experimentarmos não vamos saber se de facto aquilo funciona connosco ou não. Boa resposta, gostei, muito bom. Malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mindset Talks Podcast e começamos o episódio já desta forma, não é? Que é com esta reflexão bastante poderosa, muito bom. Não estava à espera. Não estavas à espera. Um bocadinho de surpresa. Claro, mas este é o objetivo. A comunidade está mais que habituada com estas aberturas porque é importante, não é? Para a gente também descontrair um bocadinho. Malta, trago-vos aqui mais uma grande convidada hoje na nossa comunidade, aqui no nosso podcast, a Kátia Paula, terapeuta e mentora, não é? Neste caso de Reiki. Isso. Muito bem. E já está desconstruído aqui o conceito do que é o Reiki, portanto, obrigado por terem estado presentes e até ao próximo episódio. Em breve. Não, um podcast mais curto sempre. Tem 1 minuto ou 2. Está ótimo. Muito bom. Olha, Kátia, agradecer por teres aceito aqui o convite em gravarmos aqui o podcast e nos teres recebido no teu espaço, não é? Porque nós estamos aqui no teu espaço. É um espaço bastante agradável, tem uma boa energia. Malta, como vocês podem ver aqui, o que está escrito aqui na parede, tu podes ser tudo aquilo que desejas, só precisas de despertar o poder que já existe dentro de ti. E acho que é muito sobre isso que vamos falar hoje. Exatamente. Esta frase, de onde é que surgiu esta inspiração para esta frase? Então, esta frase surge num momento da minha vida em que eu própria não acreditava em mim. Talvez por ter crescido num meio, e vá lá, quando eu digo meio não quer dizer um ambiente familiar, que é um meio em si, em que de alguma forma eu achava que
com as minhas crenças, não é? Que não era suficiente, que não era merecedora, que não iria conseguir nada na vida, que não iria conseguir ir a lado nenhum, só os outros é que sabiam fazer, só os outros é que sabiam, então aqui conquistar, digamos, aqui o seu caminho, porque eu de alguma forma, aqui há uns tempos atrás, não é? Antes de iniciar aqui este percurso, eu tinha muitas crenças limitantes e crenças relacionadas comigo mesma, não é? Então eu basicamente eu procurava sempre fora aquilo que efetivamente mora dentro de mim, mas eu não sabia que tinha isso. Então eu estava constantemente à procura de respostas e à procura fora de mim, tudo aquilo que pudesse então mostrar-me esse tal poder que só existe dentro de nós. E foi exatamente com esta frase que iniciei este caminho de autoconsciência e desenvolvimento pessoal. Crenças limitantes. Certo. É um tópico interessante. Certo. Eu no passado, por acaso, falava muito sobre crenças limitantes. Ainda falo. Online já não. Portanto, mudei aqui o registro. Online já não. Mas vamos falar sobre crenças limitantes. Exato. O que é que te originava a ti a ter essas crenças limitantes? Porque é um assunto complexo, não é? E normalmente vem de experiências passadas, não é? De bloqueios passados, traumas passados. Generalizando, claro que depois à medida que vamos crescendo e vamos tendo o processo da nossa vida, temos situações que vão acrescentando ainda mais para essas crenças limitantes. Mas quando é que tu sentiste que realmente estavas a ter esses bloqueios, essas crenças limitantes, principalmente não seres merecedora, que é das principais? Eu acho que lá está, tudo isto vem lá de trás, não é? Da infância, do ambiente, como disse há pouco, questões familiares e por aí fora. E quando tu nasces num ambiente e cresces num ambiente, digamos, em que não promovem muito ou não estimulam essa coragem, ou essa força de vontade, ou autoestima, ou amor próprio, tu acabas por te identificar muito com isso. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo na escola, e até posso falar um bocadinho abertamente sobre o tema que se calhar está aqui a ressoar, que é a questão do bullying, não é? Porque na escola, imagina, eu sentia que era uma menina diferente, em termos de aprendizagem demorava um bocadinho mais tempo a aprender, e depois, lá está, eu era muito ingênua ainda, hoje de manhã estava a pensar nisso. Eu era aquela miúda que, imagina, tu dizias-me assim, ei, Cátia, olha, está um elefante a voar, e eu tipo olhava, onde? Tipo, eu era essa miúda, entendes? Ok. E eu tenho isso ainda dentro de mim, ou seja, eu não perdi isso. É algo que basicamente representa muito a minha essência, a ingenuidade, a ingenuidade. Ingenuidade. Será que existe? Exato. Será que existe? Malta, confirmem lá do vosso lado. Será que existe? Confirmem, pronto. Então vamos ver. Vem muito aí, sabes? De eu olhar sempre para fora e ter sempre muita admiração por aquelas pessoas que faziam, por aquelas pessoas que não tinham medo de falar em público, ou para aquelas pessoas que tinham mais facilidade até em questões de socialização, porque eu, apesar de tudo, era uma menina muito fechada em mim, e mesmo na escola e assim. Só que depois, quando cresci, é que percebi que, pronto, que tinha que formar ali um grupo, né, um peer group, porque senão andava ali. Então, foi aí que eu comecei a aproximar de algumas pessoas. Diria que ali na minha fase da adolescência tive algumas companhias menos boas, porque eu só me queria encaixar num grupo. Então, aí nos meus 14 até aos 17, mais ou menos, tive aí uma fase em que tinha companhias menos boas e felizmente sempre tive consciência para poder seguir um melhor caminho para mim, ok? Embora à minha volta houvesse um ambiente muito nocivo em termos de, sei lá, de substâncias e por aí fora, eu sempre disse que não. Portanto, acho que já naquela altura tinha assim alguma consciência em relação a isso. Mas lá está, eu não me identificava com aquilo, no fundo, não é? Acaba que eu inseria-me nos grupos para não me sentir sozinha, mas eu não me identificava com aquilo que eu estava a viver. Eu acho que depois, quando via de fora, não é? As pessoas que conseguiam, sei lá, tirar as melhores notas ou conseguiam fazer as melhores coisas, eu acabava por me comparar mas ok, mas se calhar o problema sou mesmo eu, se calhar eu não nasci assim, se calhar eu não tenho essas skills, se calhar eu não tenho essas aptidões, e eu própria acabava por me inferiorizar, tipo, ok, eu não valho nada, tipo, eu não presto, tipo, as outras pessoas é que são boas, então eu acabava por ficar sempre em segundo plano. Mesmo a nível de trabalho, interessante estamos a falar nisso,
nisto, quando eu comecei a trabalhar, o que é que acontecia? Eu era aquela pessoa que, imagina, eu ficava em segundo plano, ficava cá atrás a construir a base toda e lançava as pessoas e elas brilhavam, só isso, tipo, ok, olha, está aqui isto, toma, vai para o palco e brilha. E quando eu sentia que as pessoas brilhavam, ficava muito feliz com isso, obviamente, mas depois havia uma parte minha que dizia, mas tu também podias estar ali, tu também podias brilhar. Mas eu achava que aquele brilho era um condicionamento, que eu nunca iria conseguir estar ali. Mas como é que tu vais conseguir estar ali? Tu nem tens jeiteira nenhuma para falar, tu nem sabes comunicar, tu até tens questões de socialização, não é? Então, mas como é que tu vais estar ali? Não, fica fechadinha aqui na sala, só a fazer acontecer e deixa as pessoas que sabem brilhar, brilhar. E foi então que eu percebi que, não. Eu acho que tenho aqui qualquer coisa dentro de mim, apesar de sempre ter ouvido, não consegues, cala-te, não dizes nada de jeito, não me chateis, tipo, achas que isso é para ti alguma vez? Sabes aquelas crenças que nós vamos ouvindo, assim, desde miúdos? E eu acreditava no fundo nisso, não é? Então, quando eu comecei a olhar para mim, comecei a tapar um bocadinho os ouvidos e a perceber, deixa-me lá ver o que é que está aqui dentro. Aquilo começou a subir de tal forma que eu percebi finalmente, tu tens aí algo muito bom e é por aí que tu vais começar a construir o teu caminho. Isto é interessante falar sobre crenças limitantes, sabes? E tudo aquilo que tu disseste, eu percebi, na minha análise, não é, que tu passaste pelas 3 fases, pelos 3 níveis das crenças limitantes. Não sei se tens esse conhecimento ou não. A malta aqui, quem acompanha já ouviu um bocadinho falar sobre isso. Tu tens o nível 1, ou seja, das crenças limitantes, que é precisamente aquilo que falaste agora, que é aqueles hearsay, ou seja, aquilo que estás a ouvir constantemente da tua família, dos teus amigos, não é? Do meio que te rodeia, que é: para que é que estás a fazer isso? Tu não serves para isso, não vales nada para isso, não é? Tu não sabes comunicar ou não sabes... espelho, não é? Hoje em dia eu consigo perceber isso. Exatamente. Pronto. Mas na altura não, ainda para mais, desculpa interromper-te. Força. Ainda para mais ingênua, não é? Então quando me diziam assim, isto não é para ti, tu não sabes fazer isto, eu, ok. Tipo, ok, entendes? É quase como, sabes aquela menina, e acho que não é à toa que eu vim de cor-de-rosa hoje, aquela menina, tipo, cheia de sonhos, que os olhinhos brilhavam, e depois chegavam ao pé de mim, neste caso, e cortavam, tipo, e de repente vinha tudo e eu assim, afinal isto não é mesmo para mim. Entendes? Eu acho que era mesmo assim que eu me sentia naquela altura. Mas isso bloqueia, não é? Isso bloqueia uma pessoa. Bloqueia uma pessoa, condiciona uma pessoa e traumatiza, se for preciso, uma pessoa. Até que ponto é que isso te prejudicou, digamos, no teu percurso de vida? Até tens essa consciência que realmente tinhas valor e que realmente tinhas as valências necessárias para fazer acontecer. Uhum. O quanto é que isso te prejudicou nesse teu percurso? Bom, eu não diria o prejudicar, eu diria que eu tive que passar exatamente por tudo isso para eu conseguir ir ao elixir da minha alma, no fundo, não é? Ou seja, eu não olho para isso como algo que me prejudicou, mas foi algo que me estimulou a eu, no fundo, poder encontrar-me a mim mesma, não é? Portanto, bom, aqui se calhar numa perspectiva um pouco mais espiritual, eu sou muito apologista que somos nós que escolhemos a família que nós queremos ter, escolhemos os amigos que queremos ter, escolhemos aquilo que queremos fazer aqui para podermos então vivenciar aqui a nossa experiência enquanto seres espirituais a vivenciar uma vida humana, não é? Pronto, eu acredito que somos nós, hoje com a consciência que eu tenho, que fui eu que escolhi tudo isso, todo este percurso para poder trabalhar aqui todas estas questões que eu precisava de vir aqui trabalhar, não é? Pronto, agora, claro que quando tu não tens uma base, digamos, saudável, efetivamente, pois isso implica com que tu cresças, não é? Com várias questões e que não te desenvolvas tão rapidamente como se calhar pessoas que viveram num ambiente dito saudável em que tiveram ali segurança, proteção, um ambiente seguro onde podiam ser elas próprias e podiam chorar, podiam rir, um ambiente de carinho, de afeto, de atenção. Claro que isso depois acaba por influenciar muita coisa, mesmo na forma
forma como tu te relacionas contigo e na forma como tu te relacionas com as pessoas que estão à tua volta, nomeadamente no trabalho, não é? Mais numa vertente profissional e também em relações interpessoais, relações com outras pessoas, relações amorosas, até no campo amoroso, acredito que isto vá influenciar, e sim, isso claro que vai condicionar aqui alguns aspectos, mas à medida que tu vais tendo consciência, tu vais percebendo, ok, então por isso eu tive que passar por esta situação, não é? Para hoje perceber que eu não sou isto, isto e isto. Então acredito que às vezes as coisas acontecem para nós percebermos aquilo que não queremos ser e que não queremos ter na nossa vida. Isso é o mais importante de tudo, né? É aquilo certo. que sabemos que não queremos ter. Isso. Porque hoje em dia fala-se muito, eu sei o que quero, mas fala-se muito pouco do eu sei o que não quero. Isso. Como é que foi esse teu processo? Ou seja, para chegares a esse patamar de saberes o que tu não queres. Certo. Porque tu falaste aqui num ponto importante, que é o teres a consciência pelo processo que tu passaste, e hoje a Kátia tem essa consciência, tem esse conhecimento e consegue entender. Mas lá atrás no início não entendia, não é? Como todos nós, não é? Que passamos pelos processos. Como é que foi no início? Porque acho que isto é importante se quiseres falar, claro. Certo. Isto, atenção, a malta está habituada, isto é altamente informal e falas daquilo que quiseres e tiveres à vontade. Mas é que temos, estou a brincar. Portanto, temos mais ou menos o timing definido, não é? Olha que, atenção, já tinha partilhado e a malta sabe, nós temos episódios gravados até 3 horas. Ainda não passei esse recorde, mas também acho que mais 3 horas depois também já é demais. Okay. Mas, sim, voltando à questão. Lá atrás, no início, acho que isto é importante, que é, porque hoje em dia fala-se muito já quando já passamos pelo processo, e fala-se da atualidade, ou seja, eu já passei pelo processo, agora sou esta pessoa, não é? Mas então e lá atrás? Como é que foi lá atrás? Como é que foram os desafios, não é? Como é que foram os obstáculos? Como é que foi lidar com as emoções, com os pensamentos? Lidares com o espelho que tu eras? Certo. Ou seja, vamos lá. Com o conhecimento, o autoconhecimento que eu tenho hoje, não é? Em relação a mim, eu percebo o porquê de lá atrás também ter tido alguns comportamentos e atitudes que até então eu não compreendia, ok? E posso falar aqui muito abertamente sobre isso também. Pronto, eu sempre fui, vou iniciar aqui um pouco na infância, tá bem? Só para ir buscar aqui alguns aspectos que eu acho importantes. Bom, eu sempre fui uma criança um pouco reservada, uma criança que gostava muito de estar sozinha, gostava muito de estar com a natureza, ali no meio da natureza, que tinha algumas dificuldades em socializar, na parte da socialização, daí a questão que eu falei há pouco de ter tido a necessidade de me adaptar em alguns contextos de grupo social para pertencer a algum sítio. Porquê? Porque eu sempre tive esta sensação de não pertença em casa, ok? Ou seja, a minha casa não era um lugar seguro para mim. Entendes? Dado o meu histórico familiar, que eu acho que já partilhei aqui em alguns podcasts e também já partilhei aqui com várias pessoas, a questão, num contexto familiar um pouco mais tóxico, onde havia agressão, onde havia álcool, onde havia tudo isso, e então o meu escape, digamos, era o meu quarto. Era onde eu me fechava, era onde eu estava ali com as minhas emoções, era o meu espaço seguro, era onde eu podia brincar com os meus amigos imaginários, era onde eu podia ter ali, sabes, o meu conforto, no fundo, onde eu podia fugir. Eu tinha que encontrar algum sítio dentro daquele espaço onde eu pudesse sentir-me eu própria, e sempre foi o meu quarto, ok? Então eu chegava à casa da escola e ia para o meu quarto. Eu acabava de jantar, só queria ir para o meu quarto. Eu estava, a fazer só queria ir para o meu quarto, ou seja, eu só queria estar naquele lugar seguro, porque era a minha casa, era ali, não é? Então, o que é que aconteceu? À medida que eu fui crescendo, ainda naquele habitat, depois ia para a escola, e o que é que eu sentia na altura? Que eu tinha que ser várias personas, tinha que ser uma persona em casa, tinha que ser uma persona quando saía, tinha que ser uma persona quando ia para a escola, tinha que ser uma persona quando, então parecia que eu tinha várias Cátias a desempenhar vários papéis para me poder
poder ambientar e adequar em vários tipos de contexto social. E isso era super desgastante para mim. Até que hoje em dia percebi o porquê também, ok? E posso partilhar, e acho que é a primeira vez que eu partilho isto aqui mais em público, ok? Pronto. Eu descobri há bem pouco tempo, há pouco falei contigo sobre a questão do PHDA e descobri que também tenho Asperger, tenho autismo nível 1, ok? E isso também explicou muita coisa lá atrás do meu passado, porque eu só queria estar num sítio em que me sentisse compreendida, percebes? Em que pudesse, tipo, falar e dizer assim, olha, eu sinto coisas, olha, eu vejo coisas, olha, eu hoje estou triste, eu não sei porque é que eu estou triste, mas eu só quero colinho, eu só quero um abraço, olha, dás-me um carinho, e eu não tinha isso. A verdade é que, se calhar até tive da parte do meu pai, na altura, que ele sempre foi um homem muito, muito carinhoso, mas a partir do momento em que ele sai de casa, porque os meus pais efetivamente são separados, eu deixo de ter isso, então foi ali um desamparo de tal forma em que agora o que é que eu vou fazer, não é, à minha vida, porque eu não tenho nada disto. E está tudo bem. Escuta, eu quando digo isto, eu digo isto num lugar de amor, mas de amor genuíno. Porquê? Porque eu hoje em dia não culpo nem responsabilizo ninguém, porque as pessoas fazem aquilo que sabem fazer, ponto final. Mas isto para uma criança, não é? Não é fácil perceber. Quer dizer, estou a sentir estas emoções todas, estou a sentir tudo isto dentro de mim, eu sou demasiado sensível, eu sinto tudo o que está à minha volta, eu sinto o mundo de uma forma muito complexa, mas ao mesmo tempo eu não tenho ninguém para falar sobre isto. Porquê? Porque se eu falar, ou sou demasiado sensível, ou tipo, opá, só estás a ver coisas, isso é que são coisas da tua cabeça, ou não havia disponibilidade emocional, física, portanto eu sentia-me ali um bocadinho, tipo, desamparada, sabes? E qual é que era o meu refúgio? Era o meu quarto. Era onde eu me sentia bem, onde eu estava ali com as minhas coisinhas e onde eu me sentia bem. Mas isto era muito complexo. Depois lidar na escola, eu lembro-me, isto é giro, eu lembro-me que sentava-me muito lá ao fundo do lado do direito, sabes? Ali quietinha para ninguém falar comigo, para ninguém me perguntar nada, porque eu só tinha receio, era de não saber lidar com aquilo que as pessoas me diziam. Porquê? Porque sempre que eu dizia alguma coisa em casa, ou não era compreendida, ou era julgada, ou era criticada. E eu digo-te, o meu maior desafio até então foi lidar com a crítica e com o julgamento. E mesmo hoje em dia, quando eu recebo uma crítica, eu tenho que falar com a minha criança interior e explicar, olha, esta pessoa só está a dar o seu ponto de vista, não é sobre ti, está bem? Mas isto foi um trabalho brutal que eu tive que fazer ao longo deste tempo todo, percebes? E não... Se foi fácil, não foi. Então é isso. E depois vem esta parte. Entretanto, o que é que acontece? Eu acabo a escola e vou trabalhar para um sítio onde fiquei a estagiar após o meu curso. Eu tirei o curso profissional de técnica de marketing na altura e eu fui estagiar para um local e fiquei lá a estagiar durante algum tempo e fui contratada logo, porque eles gostaram tanto de mim naquela altura, que era um ambiente assim familiar, sabes? E eu adorei aquilo, porque eu queria inserir-me em algum sítio. Então isto é giro, porque eu sempre trabalhei em sítios em que o ambiente era super familiar. Como se as pessoas, tipo, agarrassem em mim e anda cá, vem pertencer aqui. Mas só que depois isso era altamente tóxico. Porque eu só estava a repetir um padrão. Ou seja, eu ia, tipo, super ingênua, começava a trabalhar, aliás, eu sempre fui muito forte na parte comercial e hoje eu reparo, eu não fazia muita coisa para vender. Eu simplesmente escutava as pessoas, eu olhava para as pessoas e a venda acontecia. Vamos imaginar. Imagina que tu ias lá à loja comprar alguma coisa. Automaticamente tu davas por ti, já estavas a falar da tua vida e ficavas ali a falar comigo, a falar e no final, ok, quero levar aquilo. E eu vendia assim, era assim que eu vendia. Não era forcing, não era nada tipo, olha... Sim, aquelas vendas agressivas. Não era nada disso. Por isso é que eu também tinha muito sucesso naquilo que fazia, porque eu escutava as pessoas, não é? Então, tipo, eu estava lá, ok, entretanto gerou-se aquele ambiente familiar, está tudo certo, mas aquilo era altamente tóxico, porque hoje em dia eu olho e olho para fora e digo assim, o ambiente que eu vivia ali naquele local de trabalho era exatamente o espelho que eu vivia em casa, mas com pessoas diferentes. E eu, uau! E eu consigo perceber isto, que tudo foi um padrão, tudo na minha vida foi um padrão. E então, fico lá a trabalhar durante 5 anos, aquilo super tóxico, eu lembro-me na altura, eu bebia álcool, ou seja, eram os meus escapes, porque imagina, eu saía dali e ia fumar um cigarro, ia beber álcool, tipo, nada, o contexto não tem nada a ver com aquilo que eu sou hoje, ok? Mas eu também não era aquilo era o que eu tentava ser para pertencer a algum sítio.
Então o que é que acontece? Muitas das vezes, quando nós não sabemos aquilo que somos, nós temos a tendência de nos encaixarmos num contexto que nada a ver, só para nos sentirmos amados. Mesmo que esse amor venha de um lugar tóxico, venha de um lugar de dor, de um lugar completamente descompensado. Mas aquilo é familiar para nós. Então nós ficamos ali. E ali fiquei durante 5 anos. Após 5 anos, recebo uma proposta de uma amiga minha na altura, para ir trabalhar para outro sítio. Pronto, era uma startup e ela já tinha implementado essa startup, eu fiz parte e tudo mais. E o que é que eu te posso dizer? Eu não quero falar aqui muito deste tema, porque também foi um ciclo que fechou, mas o que é que eu te posso dizer? Tanto num como o outro, que foram os 2 trabalhos que eu tive, ok, antes de iniciar este projeto, portanto foram 10 anos, foi 5 anos num e 5 anos no outro. Ok, portanto há aqui... Não foi muito tempo. E há aqui um padrão, não é? 5-5. O que é que acontece ali? Repete-se mais ou menos este contexto, ok? Uma dinâmica completamente diferente. E depois eu saio de lá, mas eu percebo uma coisa que é, eu estava sempre cá atrás. Imagina, eu estava ali nos bastidores a fazer acontecer e as pessoas brilhavam. E as pessoas brilhavam. E as pessoas brilhavam. E eu admirava esse brilho. Mas dentro de mim ecoava uma voz que dizia, tu não mereces isso. Tu não mereces esse brilho. Isso não é para ti. Isso é para essas pessoas. É para essas pessoas que elas merecem. Tu não. Como é que tu mereces se tu própria não acreditas em ti? Tu vais quê? Vais fazer uma figura? Ou vais encarnar uma persona só para, eu agora brilho? É isto que tu queres? Não vinha daqui. Ok? Então eu queria pertencer. Eu dizia, se eu brilhasse, eu podia pertencer ali. Então um dia, isto lá está, quando o Reiki aparece na minha vida, e eu já falei também sobre isto, o Reiki aparece na minha vida, eu faço o primeiro nível de Reiki, foi numa fase ali antes da pandemia, portanto isto há cerca de 6 anos atrás, em que eu estava a fazer scroll no Instagram, o Reiki aparece como sugestão, e eu faço a formação de Reiki nível 1, sem saber para o que é que ia, mas eu precisava de algo, porque eu percebi que ou fazia alguma coisa naquele momento, ou então eu entrava em depressão. Porque era muito, sabes? Era muita pressão. Então eu sempre fiz muito para agradar. Eu fiz muito porque eu tinha que ter este ritmo de trabalho. Eu tinha que fazer estas vendas mensalmente para poder agradar estas pessoas, porque estas pessoas estão-me a acolher. Então eu sentia-me em dívida para com elas, porque elas no fundo estavam-me a dar um bocadinho mais daquilo que eu não tinha em casa. Ok. Isto foi brutal ter esta consciência. Então eu sentia-me em dívida. Já que estas pessoas me estão a dar um bocadinho de amor, embora fosse aquele amor do estilo, vem cá, eu amo-te muito e depois estão-te a dar palmadas, não é? Este amor aqui um bocadinho descompensado, mas eu sentia, naquelas migalhas eu sentia aquele amor, ok? Então pronto. O que é que acontece? Eu faço o nível 1 de Reiki, eu chego lá e digo, ok, vamos lá fazer aqui o nível 1 de Reiki, começamos ali no curso e aquilo ressoou mesmo muito comigo. Sabes quando tu fazes algo e que parece que estás só não estás a aprender, mas estás só a lembrar-te de algo que tu já tens dentro de ti, e foi exatamente isso que eu senti naquele dia. E então fiz o primeiro nível, fiz a autocura dos 21 dias, que é aquilo que nós fazemos após o primeiro nível de Reiki. Tu és reikiano? Não. Ok, ainda? Não, ainda não. Pronto. E eu posso dizer que aqueles 21 dias foram altamente transformadores, porque obrigaram-me literalmente a olhar para dentro de mim e consegui aqui aceder a partes muito escuras, consegui aceder aqui também a muita luz, mas foi algo muito, muito transformador e ao mesmo tempo muito intenso também. E quando eu fiz o segundo nível, passado aí 2 meses, 3 meses, eu estava a fazer a autocura, no processo de autocura, e eu chego lá ao trabalho onde eu estava, não é? E digo, eu quero sair daqui, eu quero me ir embora. Uma decisão muito forte, Sim. muito importante. Sabes, parece que entrou algo e diz assim, eu quero me ir embora. Tipo, foi fechar um ciclo. Foi fechar um ciclo. Custou-me horrores. Porque agora o que é que eu vou fazer? E agora vou para onde? E agora não tenho ninguém? E agora? Sim, porque temos de ser pragmáticos, não é? Há sempre contas a pagar. Certo. Naquela altura, eu posso dizer que eu tinha as costas meio quentes, está bem? Porque eu vivia com a minha mãe
Então, claro que eu tinha que colaborar em algumas coisas em casa, obviamente, mas não tinha uma renda para pagar. Portanto, aquilo fez com que eu também, ok, ou é agora ou é nunca. Portanto, se tu não tomas essa decisão agora, vais tomar essa decisão quando? E isso também me deu-me algum conforto, ok? Porque é assim, vamos lá ver uma coisa. Eu não sou apologista das pessoas que, já não aguento mais, estou farta do meu trabalho e vou-me embora. Sem ter uma base que as possa, não é? Que possa Percebo. ajudá-las aqui a médio e longo prazo. Não é isso. Mas sim, eu tomei a decisão com consciência, mas ao mesmo tempo sem saber para o que é, não é? Pronto. E foi então que eu saio, e que começa então aqui este caminho. A partir daí fiz o segundo nível, depois fiz o terceiro nível e abro o meu primeiro espaço na casa da minha mãe, na sala de estar, na casa da minha mãe. Na sala de estar. Sala de estar. Isto é importante, porque realmente, lá está, ou seja, voltamos outra vez àquilo que eu falei há bocadinho, não é? Que é, normalmente as pessoas só veem, é o topo do iceberg, não é? Ou seja, pegando aqui na analogia do iceberg, né? Da linha do oceano, as pessoas aquilo que é transmitido lá para fora é aquilo que supostamente se vê acima da linha do oceano. Mas nunca se vê o que está abaixo, que é abaixo da linha do oceano, que é os tais desafios, né? Os tais obstáculos. E começaste em casa da tua mãe, portanto, com sessões de Reiki. Certo. Como é que foi essa experiência? Bom, essa experiência foi, um dia eu acordo, eu na altura, e já falei isto, eu não quero ser muito repetitiva, tá bem, porque Não, claro. mas já eu vendia alguns produtos da Mary Kay na altura e eu percebi, ok, eu agora saio daqui e vou vender estes produtos da Mary Kay para conseguir governar-me aqui durante alguns tempos. Mas a Mary Kay apareceu na minha vida não como uma questão de profissional, mas sim para me impulsionar por este caminho também. Havia um slogan que eles tinham que era: o seu conteúdo muda vidas, e aquilo ressoava muito comigo sempre que eu lia, sabes quando tu lês uma coisa e começas-te a arrepiar e tu sabes que aquilo é mesmo para ti, foi exatamente isso. Então eu percebi que o caminho não era por aí. O seu conteúdo, o que é que muda vidas? A essência, o que está dentro, não é o seu conteúdo, não é o vender produtos de cosmética. Olha, tens uma barba bonita, mas eu tenho aqui um produto que pode ajudar-te a ficar com uma barba ainda mais bonita, tipo, vais ficar com a barba mais bonita, olhas-te ao espelho e se eu preciso, não gostas de ti, não é mesmo, não é? Não é a barba, não é cabelo, não é roupa, não é nada disso, é o que tu sentes por dentro. Eu costumo dizer que às vezes nós podemos até estar com um farrapinho, mas se nos sentirmos bem connosco, nós vamos nos sentir bem num todo. Agora, não é tipo, lá está, o externo, não é que eu estava a dizer há pouco. Muitas das vezes nós procuramos fora aquilo que nos falta dentro. E no fundo era isso que eu tentei fazer ao longo dos meus, 25 anos, digamos, sempre procurar fora, ok? Porque eu não tinha essas respostas dentro de mim. Então, começo na sala da minha mãe, não foi uma decisão fácil, aliás, hoje em dia eu agradeço à minha mãe por ter aberto aqui este campo, não é? Porque apesar dela não querer, mas pronto, eu lá consegui convencer ali, e lá consegui colocar ali o espaço. Porque era lá em casa. Na casa dela, só que como era uma vivenda, eu aproveitei um bocadinho a parte de cima para fazer lá na sala de estar o espaço. O que é que eu fiz? Montei uma marquesa, montei um sofá também, uma mesa de centro e comecei mesmo ali. Pronto, e isto começou, quando tu entras no caminho e quando é para ali, as coisas começam a fluir e as coisas começam a vir. E de facto, eu hoje pergunto-me assim, como é que eu cheguei aqui? E este é tão giro, nem eu própria sei como é que eu cheguei até aqui. Eu acho que fui sempre muito empurrada por algo invisível para poder estar aqui hoje, neste lugar, porque... Percebe? Faz parte do processo, não é? Certo. Ou seja, porque lá está, todos nós começamos por algum lado e todos nós precisamos de fazer esse trabalho interior. Qual é que foi aqui o momento que tu realmente tiveste o gatilho, que tu percebeste que, antes de entrar o Reiki, porque eu acredito que o Reiki entra na tua vida, lá está, como tu disseste, não é? Partilhaste através, as redes sociais também têm este poder, não é? Que às vezes aparecem coisas que, olha, é isto, bora. Yeah. Mas antes disso acontecer, tu já estavas a ter algum processo de autoconsciência de que realmente precisavas de mudar e tinhas consciência mais ou menos do o que é que terias que mudar em ti? Ou seja, o processo interno, ou foi mesmo o gatilho? Ou seja, sabias que algo não estava bem, precisavas de algo, não sabias o quê, e de repente apareceu o Reiki e siga.
Sim, como eu te disse há pouco, eu não. Ok, quando eu trabalhava naquele sítio que eu te falei, eu percebi que eu estava ali. Sabes, quando há um excesso que está a compensar uma falta, então eu trabalhava, eu queria, tipo, imagina, eu queria impressionar. Eu sinto que eu olho para trás e queria impressionar, porque imagina, eu olho e digo assim. Eu vendia como ao caraças ali, vendia muito mesmo. E Uhum. em termos salariais, pá, era muito pouco para aquilo que eu fazia. E eu hoje pergunto-me assim, uma pessoa que está ali, que trabalha, que dá a camisola, que faz tudo, pá, de fim de semana, feriados, o que for, está sempre ali, sempre ali, sempre ali, mas depois, em termos de troca, só recebe isto, e quando eu digo Uhum. só recebo isto, há uma diferença Sim, muito, imagino, muito grande, imagino, sim. ok? Então eu estou ali porquê? Porquê? Para pensar em mim, para construir a minha vida. Ok que sim, que era uma boa profissional, isso eu sempre fui. Eu sou muito comprometida com aquilo que faço. Uhum. Seja a trabalhar no que for, eu sou muito comprometida. Mas o que é que eu estava ali a fazer, não é? Eu estava ali à procura de algo. Primeiro estava a fugir de mim, porque quanto mais trabalho me dessem, quanto mais eu fizesse, ótimo. Um processo de fuga, não é? Isso. Processo de Isso. fuga. Estava distraída da realidade, então eu queria fazer, parar para mim, nem pensar como é que eu ia lidar com as minhas emoções, como é que eu ia olhar para dentro. E chorava e ficava ali e não saía mais dali. Uhum. Pronto, o processo de fuga. E depois eu queria agradar. Então, se eu chegasse ao final do dia, se eu dissesse assim, ei, hoje conseguimos faturar isto. Eu só de sentir o olhar da pessoa, só de sentir a admiração, que era aquilo que eu procurava do meu pai e da minha mãe. E não tinha. Interessante, como voltamos sempre à base, não é? Sim. Toda a consequência da vida adulta acaba por seguir sempre à base. Essa necessidade de validação, não é? Malta, estamos de volta, tivemos aqui alguns problemas técnicos, e enfim, já sabem que isto faz parte. E estamos de volta. E estávamos a falar da questão ou seja, a necessidade de validação e de reconhecimento, não é? Isso. Que vem lá atrás, vem da infância, não é? Porque não tivemos em casa, não é? Não tivemos com esse amor dos nossos pais, não é? E é engraçado como isso se transporta para a vida adulta. Certo. E a pergunta que eu tinha-te feito, não é? Para a malta saber, antes de termos aqui os problemas técnicos, é se tu sentes que na sociedade atual se está a haver aqui uma mudança desse paradigma, dessa forma de pensar, ou se realmente é um desafio ainda maior trabalhar essas questões, que é o olhar para dentro. Yeah. Uh, Paulo, respondendo aqui à tua questão, o olhar para dentro dói. O olhar para dentro não é fácil, não é um processo fácil, porque tu não vês só luz, tu não vês só, ai, que bom, que paz aqui dentro, não. Tu para sentir tudo isso tens de passar por um processo, e o processo é muito duro. Então, na minha opinião, e faço aquilo que eu tenho visto também, não é? Porque sou terapeuta e atendo imensas pessoas, é que está a haver cada vez mais uma mudança de consciência e que as pessoas estão a ser literalmente desafiadas a mudar. E às vezes essa mudança não vem através de olha, precisas de ir ali fazer umas sessões, de fazer terapia ou de poder mudar aqui um bocadinho a forma como tu vês o mundo. Não. A própria vida belisca-nos, ok? E tira-nos o tapete quando às vezes não estamos à espera para nós podermos agir e fazer alguma coisa diferente. Eu acho que as pessoas que conseguem perceber isso, elas tomam a ação e a iniciativa de procurar ajuda. As outras pessoas que infelizmente ainda estão a vibrar numa frequência mais mundana, não é? É só isto e acabou, porque a vida é só acordar, trabalhar, pagar contas, ir de férias uma vez por ano e tá bom, e ir a um restaurante ou outro e tá bom. Isto é a vida. Mas só que a vida é muito mais do que isto, não é? Porque e acho que é muito por aí. As pessoas estão a ser desafiadas e está a haver aqui uma mudança até global em termos energéticos, ok? E este é o momento. Quem estiver preparado vai despertar. Quem não estiver preparado, só noutras encarnações é que isso vai acontecer. como é que tu vês, aliás, antes de eu fazer esta próxima questão, Certo. diz que este ano, o ano 2025, é um ano 9. Claro. E certo. o ano 9, portanto, supostamente, é um fecho de ciclos, é um ano de transformação, etc. Como é que tu vês esta questão dos campos energéticos, das frequências energéticas e, sobretudo, das tão faladas dimensões?
porque falando aqui nas questões esotéricas, né, fala-se muito que estas transformações que possamos ter de frequência energética e leva-nos para outras dimensões. Certo. Neste caso, para a quinta dimensão, é? Pronto, sim. Temos as 12 dimensões, não é? Segundo as teorias. Como é que tu vês isso? Como é que tu analisas isso? Ou seja, porque isto é muito esotérico, não é? E realmente não é... Olha, a primeira vez acho que vamos falar aqui sobre este tema e eu acho que é engraçado trazer isto aqui para a comunidade. Porque não é um tema que seja muito falado. Fala-se muito sobre espiritualidade, sim, mas, por exemplo, estes temas mais esotéricos não se fala muito. Trabalhas com essas questões ou como é que tu vês essa questão das dimensões e das frequências energéticas, das mudanças? Vamos começar se calhar com as frequências, que eu acho que é muito, muito importante. Ok, as frequências são avaliadas por Hertz, ok? E nós temos aqui vários tipos de frequências, sendo que felizmente ou infelizmente, vamos lá ver, há muitas pessoas que ainda vibram numa frequência muito baixa, tá bem? E o que é que acontece aqui? Vou entrar aqui um bocadinho com o Reiki, que eu acho que é interessante. O Reiki ajuda-nos a elevar a nossa frequência para nós podermos estar mais despertos e mais conscientes. Quando nós vibramos numa frequência baixinha, que é uma frequência mais mundana, uma frequência onde os pensamentos, os comportamentos, as ações são assim, mais mundanas, sabes? O que é que acontece? É como se nós fôssemos uma antenazinha, não é? É como se nós fôssemos um centro energético e como se tudo aquilo que está à nossa volta a vibrar nessa frequência, nós atraíssemos inconscientemente. Por isso é que as pessoas às vezes, e atenção, isto vem muito também, não sei se já ouviste falar sobre a lei da atração e tudo aquilo é uma das leis do universo. Certo. Que é tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que todos os nossos pensamentos geram, digamos, ações, não é? E essas ações também geram aqui consequências. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que ao nós elevarmos a nossa frequência, o que é isto, elevar a nossa frequência? Vamos imaginar que nós somos uma cebola, ok? E à medida que nós vamos fazendo este trabalho de autoconsciência, nós vamos descascando as camadinhas que não nos estão a permitir aceder a outras frequências energéticas, que são frequências mais elevadas e mais alinhadas com aquilo que nós viemos cá fazer, que é basicamente ser amor, não é? Por isso é que nós andamos aqui quase 100 anos a perceber o que é amar e os animais andam cá meia dúzia porque eles já nascem inteiros, já sabem o que é amor, já são genuínos. Então, o que é que acontece aqui? Quando nós estamos a vibrar nesta frequência energética, que é uma frequência tipo de tristeza, uma frequência de raiva, uma frequência de medo, uma frequência de apatia, sabes? Aquela frequência mais baixa, tudo o que está à nossa volta vai ressoar com essa energia. Tudo. E à medida que nós vamos elevando através dos nossos pensamentos, através lá está, o trabalhar as nossas crenças limitantes, voltamos a falar um bocadinho sobre isso, o que é que acontece? A frequência vai elevando, tudo o que está aqui em baixo vai desaparecendo, porque já não ressoa com aquilo que nós estamos neste momento, e nós vamos atraindo situações, pessoas, acontecimentos que ressoem mais com a vibração que nós estamos a ressoar atualmente. Portanto, há este trabalho aqui a ser feito. E agora fala-se das dimensões. Eu estou a explicar isto de uma forma muito prática e muito simples, está bem? Porque senão se eu vou aqui com conceitos, o pessoal depois não percebe. Sim, vamos simplificar, sim. É isso. Para ajudar a malta. É isso. Então, a 3D, o que é a terceira dimensão? Uma dimensão muito mundana, sabes? Muito terra, mundana, muito material. E quando nós vamos desconstruindo todas estas crenças que andam à volta disto, ok? Nós vamos acedendo a outras dimensões. Mas claro, é preciso um trabalho interno, é preciso fazermos aqui um trabalho interno muito grande, nomeadamente a meditação, nomeadamente o olhar para dentro. É este trabalho que nos vai permitir aceder a essas dimensões, não é? Porque isto da espiritualidade, Paulo, é um trabalho que exige muita disciplina, muito compromisso e consistência também. Não vale a pena meditares 2 vezes por semana ou 1 vez por semana e quereres ascender ao que quer que seja, tipo, não, tu tens de ter disciplina, tens de ter consistência naquilo que tu fazes. E não estou a dizer
para irmos tipo tipo 2 horas por dia ali para o meio da natureza a meditar e ficarmos ali tipo, não é isso. Mas todos os dias haver ali um bocadinho do teu dia em que tu escolhes estar contigo, escolhes olhar para dentro e escolhes desconstruir um bocadinho mais aí essas camadas para poderes elevar a tua frequência e consequentemente viver uma vida mais equilibrada. Ok? Portanto, eu acho que respondendo aqui um bocadinho a essa questão e não querendo mesmo entrar muito a fundo, porque acho que isto é um tema que calhar vai tornar aqui isto um bocado mais denso. Mais denso, e não estou Claro. a sentir que seja por aí, tá bem? Mas acho que é muito isso, tá? Porque não adianta, eu imagino, estar constantemente com um diálogo interno muito negativo, olhar para a vida, ai, tudo me acontece, ai, eu estou sempre doente, ai, não sei o quê, ai, tudo isto, ai, as pessoas à minha volta, ai, o meu marido, ai, os meus filhos, ai, não é, tipo, sempre a reclamar e depois quererem estar a vibrar em 5D, tipo, isso não faz match, percebes? Exato. Tens que mudar aqui uma série tens que mudar o chip e uma série de comportamentos, pensamentos e ações para poder estar em ressonância com aquilo que tu és e com aquilo que tu queres ser. Porque senão... Então imagina assim, alguém que, por exemplo, que falaste, deixa-me dizer palavra muito, muito prático, né? Que é o dia-a-dia de uma pessoa, seja certo. homem, seja mulher, que tem inúmeras responsabilidades, que vive sobre um stress imenso, que vive sobre uma frustração imensa, a ansiedade sobretudo, cada vez mais, né? É uma pandemia mundial já, a ansiedade. Claro que sim. E, eu já falo sobre isso. sim, como é que, imagina, não sei se já tiveste clientes assim, não é? Ou se também já passaste por esse processo. Mas qual seria aqui, se calhar, a dica ou o conselho, o que quiseres dizer, entender, para ajudares essa pessoa, não é, ou seja, não para fazer o trabalho, mas pelo menos deixar aquela semente que, olha, que se calhar está na altura de começares a olhar mais para ti. Percebes? Aquela pessoa que anda aí naquela correria, corre atrás para a frente, não respira, às vezes não come, etc. Eu acho que, em primeiro lugar, a questão a ser feita é: porquê é que eu tenho este comportamento? Eu estou a fugir do quê? Não é? Porque uma pessoa que anda sempre estressada, anda sempre ansiosa, anda sempre de um lado para o outro. Não para para pensar. Não para para pensar sequer. Ela está a ser o quê? A Kátia de há uns anos atrás. Que hoje é consciente, mas na altura era meio. Eu até sabia, mas não queria lá ir, ok? É basicamente isso. Mas há duas vias. Há pessoas que querem fazer o trabalho e pessoas que dizem, não, eu agora quero mudar, está na hora de mudar e estou disposto ou disposto a fazer para mudar. E há outras pessoas que, não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para isso, eu já não tenho tempo para nada na minha vida, agora fazer terapia, agora fazer isto, agora fazer aquilo, agora meditar, nem pensar. Grande parte das pessoas tem esse. Mas depois acho giro, porque há isto aqui, não é? Em que as pessoas dão por elas e estão ali tipo... São horas. 4, 5 horas ali a fazer sim. scroll mesmo no trabalho e tudo mais e depois dizem, não, mas eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho 20 minutos para meditar, não tenho meia hora para meditar, não, nem pensar. Não há lógica. Eu acho que há pessoas que não querem mesmo fazer o trabalho. E eu estou numa fase da minha vida em que eu estou numa fase de despedir clientes, que é mesmo assim, que é pessoas que não estão comprometidas com elas próprias, não vale a pena, porque as pessoas estão só a gastar o dinheiro delas e eu estou a investir o meu tempo com pessoas que estão a ocupar o lugar de outras pessoas que realmente querem evoluir. Então eu estou nessa fase neste momento aqui neste projeto, porque, eu acho que é importante nós estarmos em verdade. E é importante nós sentirmos que as pessoas estão em verdade com elas próprias também. Porque se é só para estar, só porque sim, não vai acrescentar nada. E o estar em verdade também tem influência na tal frequência energética? Certo. Eu acho que à medida que nós enquanto terapeutas também estamos mais em verdade connosco, nós vamos atraindo pessoas que estão mais em verdade com elas próprias também. Isto é interessante. Atenção, e não quer dizer que sejam pessoas que têm uma vida fantástica. Não é nada disso. São pessoas que, apesar dos desafios que têm na vida, estão comprometidas a trabalharem sobre elas próprias. E isso também tem a ver connosco, enquanto terapeutas. Não tem só a ver com as outras pessoas. Fogo, só trai pessoas cheias de problemas e cheias de coisas e que só se vitimizam e que nós não sei o quê. Eu cheguei a uma altura em que disse assim, deixa-me cá olhar para mim. Eu também tenho isso, eu volto e meia dou por mim a ter estes pensamentos, a ter isto, a ter aquilo. Claro que eu vou atrair este tipo de cliente para a minha vida também. Mas hoje em dia, já olho e digo assim, uau, eu tenho aqui pessoas que fizeram um grande trabalho, uma grande transformação e eu estou aqui a aplaudir isto, que bom, é muito fixe, percebes? Então, também tem muito a ver connosco, não só com as pessoas que nós recebemos, mas enquanto o trabalho que nós fazemos enquanto terapeutas, que é muito importante também.
Ou seja, antes de conseguirmos ajudar seja quem for, temos que passar pelo processo. Não existe, eu vou arriscar a dizer isto, não existe outra forma, não é? Porque arriscamos depois a correr coisas muito mal. Agora vamos para a parte que eu mais gosto, que é exatamente essa. É nós estarmos neste lugar, cientes e conscientes de que estamos a fazer o nosso trabalho interno e com isso podemos dar o nosso melhor ao outro também. Uhum. Isto é bonito, ok? Quando tu sabes e sentes que estás a fazer o teu caminho e ao mesmo tempo, com as ferramentas que tu vais integrando no teu caminho, vais podendo ajudar outras pessoas a fazer o caminho delas também. Eu tenho a certeza que é por aqui. Porque não adianta eu estar aqui sentada e, Paulo, sim, eu compreendo, tenho muita empatia e muita compaixão por ti. E eu ter a minha vida toda desarrumada. Que é isto? É aqui que entra a grande diferença entre realmente seres mentor e terapeuta, não é? Do que seres alguém que está a querer ajudar pessoas, mas ao mesmo tempo ainda não resolveu as suas questões, não é? Certo. Porque esse papel que tu tens de mentora tem uma responsabilidade crescida ou não sobre as pessoas mentoradas contigo? É claro que tem, porque imagina, vamos lá ver uma coisa. Tu para seres mentor, e quando eu falo da questão da mentoria tu para mentorares alguém, tu primeiro tens de saber aquilo que estás a fazer. E para saberes aquilo que estás a fazer, tens que passar pelo processo, ponto final. Tu não podes mentorar ninguém se tu já não foste mentorado. Ok? Se tu já não passaste por esse processo todo. Uhum. Porque é fácil falar. É fácil chegar alguém ao pé de ti e dizer eu sofri isto, eu tive este abuso, eu tive esta situação, eu tive não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tu tipo estás de fora a dizer deve ser uma sensação muito má. E nunca teres passado por nada disso. Houve um momento na minha vida em que eu olhei para mim e disse, mas porquê? Mas eu pareci crescer tão rápido, mas porquê? Porquê que eu cresci tão rápido? Porquê que não tive espaço nem tempo só para ser criança? Porquê? Uhum. Percebes? E hoje em dia eu percebo isso, é que eu tive que crescer rápido porque eu precisava de crescer rápido, eu precisava de viver todas aquelas experiências, eu precisava de viver todo aquele processo para eu hoje estar num lugar de verdade e falar com verdade e falar através dessa verdade para as pessoas que acompanham. Então, não vale a pena nós querermos andar aqui a resolver os problemas das outras pessoas se nós, em primeiro lugar, não olharmos para nós mesmos e não resolvermos os nossos em primeiro lugar, não é? Porque senão nós não estamos a fazer o trabalho. Nós só estamos como eu costumo dizer, encher chouriços. Estamos aqui tipo só, next, bora, next. Isto é o quê? Uhum. Isto não é nada. Não é? Portanto, acho que é importante fazermos esse trabalho de uma forma digna, mas honrando, em primeiro lugar, aquilo que nós somos, para podermos partilhar isso com as pessoas que estão à nossa volta. Porque é só através desse lugar, meu amor, que tu consegues expandir. Se for num lugar de ego, de um lugar de arrogância, as coisas não vão avançar, não vão andar. Portanto, eu estou há 6 anos nesta área, 6 anos, ok? Comecei do zero, comecei do menos 10. E hoje olho à minha volta e com muito orgulho te digo, o que é que nós construímos? Porque este projeto não é meu, este projeto é das pessoas que eu acompanho. O que é que nós construímos? E tudo através de um lugar de amor, tudo através de um lugar genuíno. É claro que ao início cometi muitos erros, ao início eu cometi erros, porque estava a aprender e eu hoje olho para mim com compaixão, porque faz parte do processo também. Mas o crescimento que eu próprio obtive também com este processo, é impagável, é algo muito, muito bonito. Qual é que foi, assim, o principal desafio que tu tiveste com este teu projeto? Ok. Na construção deste projeto, eu imagino que tiveste inúmeros desafios, claro, inúmeros obstáculos, mas qual foi, assim, aquele que realmente te impactou? A não aceitação por parte da minha família. Ok, interessante. Foi isso. Foi uma barreira grande? Não foi nenhuma barreira, porque felizmente, como eu te disse, quando eu comecei o projeto na sala de estar da minha mãe, e esta sala de estar acho que vai acompanhar-me para o resto da minha vida, porque foi o início de tudo, a incompreensão talvez de eu me ter despedido na altura e agora quer ser terapeuta,
não sei o quê, é só mais uma, tipo, imagina, é só mais uma invenção da cabeça dela, porque eu sempre fui muito criativa, então eu sempre quis muita coisa e bora lá, não sei o quê, tenho esta parte da criatividade muito aflorada e é a descredibilização, sabes? É só mais uma coisa. Então, eu confesso que até há bem pouco tempo, digamos, quando eu digo pouco tempo, vamos falar para aí 1 ano, 2, sabes quando eu disse há pouco eu estava nestes trabalhos para tentar impressionar, para tentar, tipo, pertencer a alguma coisa, eu quando iniciei este projeto sozinha, a minha força, o meu, sei lá, aqui a minha força inicial foi, eu vou-vos provar que eu vou conseguir. O ir na raiva, não é? Isso, eu vou provar. Eu peguei nisto e transformei em força. Eu vou-vos provar que eu consigo. Eu vou conseguir fazer isto. Vocês vão olhar um dia e vão dizer, epá, como é que ela conseguiu? E assim foi. Mas depois eu cheguei a esse lugar e perguntei-me, e agora? Não sabias como, não é? Criou a estrutura. Consegui, olha. Daquele lugar fui para outro espaço, né? Aluguei um gabinete no outro espaço, depois saí desse espaço, fui para outro espaço, depois saí daquele espaço, vim para aqui, estou aqui há cerca de, vai fazer 2 anos, vai fazer 3 anos sensivelmente, ok, já palestrei, já dei uma palestra incrível onde estava o Sri Prem Baba, tipo ali num palco lindo, num congresso internacional, já palestrei em vários eventos, já fiz vários podcasts, já fiz várias coisas e ok, tá tudo bem, ok. Mas eu sentia que isto tinha aqui um travezinho de eu vou mostrar que consigo. E acabava que eu não fazia isto inteiramente por mim. Era mais por, lá está, a tal questão, mostrar aos outros, Para provar aos outros. é tipo a criancinha a dizer assim, é agora que nós vamos conseguir pertencer, é agora que a família vai olhar para nós de uma forma diferente e é agora que nós vamos pertencer, bora lá, estamos quase, consegui fazer tudo e mais alguma coisa e eu percebi assim, fogo, por mais que eu conquiste, por mais que eu faça, por mais tudo e mais alguma coisa, eu não estou a sentir, eu não sinto. Tipo, sabes, aquele abraço de boa, conseguiste, que bom. Tipo, olha, vou palestrar no Congresso Internacional. Muito bem, olha, boa. Ok? Sabes, essa cena de... E foi este o processo. Então, parte da minha força, sabes, a força da ação, a força masculina de eu vou conseguir, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Consegui. Eu tenho muito esse magnetismo de eu quando quero uma coisa, eu foco-me de tal forma que eu consigo, ponto, ok? Mas eu não fazia isso inteiramente por mim. Claro que havia uma parte minha que sentia esse orgulho, mas havia outra parte que dizia, tu estás a fazer isto para impressionar a tua família, porque finalmente vais conseguir pertencer e vais conseguir que eles te vejam tal e qual como tu és. Só que houve uma questão. Eles não acreditaram que eu era aquilo. Isto envolve muito aquelas questões que se fala cada vez mais, que é as normativas da sociedade, não é? Ou seja, os padrões normais da sociedade, as narrativas normais da sociedade. Em que se tu não segues essas narrativas, sempre que sais dessas narrativas, és uma exceção, então tu és julgada, tu és criticada. Sais do rebanho. Sais do rebanho, exatamente. E assim que sais do rebanho, descamba tudo, não é? Certo. Bom, sais do rebanho, descamba tudo. No fundo, vamos lá ver uma coisa. Mas o descambar é mais para os outros. Certo, exatamente. Descamba tudo. Porque isto tem a ver com os valores dos outros e não com os teus. Eu tive uma fase da minha vida em que eu, este despertar, este poder, este despertar, eu tive mesmo que o encontrar dentro de mim, porque, vamos lá ver, isto é um caminho que, por mais pessoas que nós tenhamos à nossa volta, é um caminho também um pouco solitário, porque há momentos em que vais ter que atravessar fases mesmo sozinha. Ponto final, ou sozinho, né? Ponto final. Por mais que tenhas a tua família, por mais que tenhas os teus amigos, por mais que tenhas as pessoas todas à tua volta, porque isto é um caminho muito self, muito para dentro, tá? Pronto. Eu posso contar aqui um episódio que também nunca partilhei, acho que é interessante, e isto, porque nós estamos a vir aqui muito a um tema que por acaso eu estou a trabalhar neste momento comigo, que é o reconhecimento, que é a questão do reconhecimento, a validação e por aí fora. Então há 2 coisas que eu quero fazer aqui. Dizer, aliás, no início, quando iniciei este projeto, sabes os feedbacks quando tu começas a receber das pessoas, a dizer, uau, que fixe, uau, sinto-me mesmo bem, eu saí daí, sinto-me espetacular, o que é que tu fizeste?
fizeste. Aquilo era uau, peraí, afinal as pessoas estão todas a ver aquilo que eu própria não vejo e a ver aquilo que a minha família não vê. E então eu tinha muito aquela cena de partilhar nas redes sociais, os feedbacks, do estilo, tipo assim, olha, vejam, as pessoas dizem todas isto. Eu pensava assim, mas toda a gente diz isto e eles são os únicos que não reconhecem. Mas o que é que está aqui mal? Ou sou eu que sou uma farsa, não é? E sou eu que estou a fazer isto e que sou uma farsa e que toda a gente diz o mesmo, mas eu sou uma farsa, porque se a minha família me disse sempre um determinado tipo de coisa, então sou aquilo e acabou, e eu é que sou uma farsa, e muitas das vezes eu ouvi bocas do estilo, tu não és isso, tu só estás a passar uma imagem daquilo que não és, e aquilo tipo... Síndrome do impostor logo aí, não é? A bater forte e feio. Completamente. Porque no fundo eles também não me deixavam ser, não é? Basicamente era isso que acontecia. Ou seja, aquilo que se fala, não perdendo o raciocínio, aquilo que tu passaste, o processo foi, tu tinhas, que se fala muito neste nosso mundo, que é, a malta está aqui, tu estás a voar, só que eles têm o cordão umbilical a puxar, não te deixam ir. E quando eu faço isto, quando cortas o cordão, acontece? Há uma separação, ok? Mas depois lá está. Tu é que te afastas, tu é que isto, tu é que aquilo. Bom. É tal a ovelha negra depois. Exato, mas eu sou a ovelha mística da família. Pronto, sou e honro. Mas para os outros, mais uma vez, lá está. Porque... Certo. E está tudo bem, sabes? E está tudo certo, porque lá está. Ou tu aceitas aquilo que vieste fazer e fazes, ou então vais-te condicionar a uma 3D, a uma Matrix, em que vais ter que te encaixar a um determinado ambiente que no fundo te vai prejudicar mais do que aquele em que tu vais ter que escalar uma montanha sozinha, porque as pessoas vão te julgar na mesma, ou seja, eu acabo por dizer, então se me julgam de uma forma ou de outra, então eu vou fazer aquilo que realmente ressoa com o meu coração. Mas isto acontece, não é? É que as pessoas julgam-te por fazeres e por não fazeres. Então, já que é para me julgarem, atualmente vou fazer, exatamente. Foi exatamente isso que eu pensei. E houve uma situação aqui que eu vou partilhar pela primeira vez. Eu partilhei isto com os meus alunos de Reiki nível 3, que eu dei uma formação este fim de semana lindíssima em Sesimbra, ali com vista para o mar. Foi assim algo muito transcendente, sobre uma situação que me aconteceu. Eu pensava, não é? Porque às vezes nós vamos a um sítio, trabalhamos uma coisa, ficamos ali, ok, já está, mas depois a vida impressiona-te lá mais à frente com outra situação. Afinal eu pensava que já tinha trabalhado isto, afinal ainda não trabalhei. Bom, em relação aos feedbacks, só para finalizar, eu recebia isso de um lugar mais de ego, sabes? Inicialmente, olha, vou pôr, sou muito boa. E eu percebi que há bem pouco tempo eu propus qualquer coisa e disse assim, peraí, eu estou a colocar isto num lugar de amor. Tipo, de um lugar de, que bom, olha, que bom, boa, que bom que tu fizeste isto. Publica, partilha com o mundo. Mas não naquele lugar de querer o reconhecimento de, agora estou sim, entendo perfeitamente. Ver o que eu estou a fazer, ou a minha família vai ver. Não, foi mesmo de um lugar de amor. Já viste, conseguimos ajudar esta pessoa, que bom. E há uma diferença tão grande quando tu tens aqui esta evolução que é bonito de se ver. Bom, agora voltando aqui ao segundo tema. Mas isso é interessante, não percas, porque tu tens vários tipos de ego. Yeah. E tens o ego, que é o ego tóxico, que é aquele que, ou seja, acha-se, vamos usar aqui o termo mais pragmático, que se acha a última bolacha do pacote, digamos assim. Mas depois tens o ego, que é outra vertente do ego, que é o ego do amor, que é o ego humilde. Isso. Que mostra... Porque quer ajudar. Isso. Que também é um tipo de ego. Isso. Mas é um ego de amor, é diferente. Isso. E atenção, o ego não é uma coisa negativa. O ego é algo que no fundo nos protege também, não é? Porque também se não tivéssemos ego, andávamos aqui todos... também tem que haver um bocadinho... O equilíbrio. Claro. Acho que é o equilíbrio. Bom, então o que é que aconteceu aqui? Isto foi há bem pouco tempo, estamos a falar aí de outubro do ano passado, mais ou menos. Eu tenho umas questões com o meu carro, na altura isto foi... Este exemplo que eu estou a dar começa por algo material, tá bem? Eu tenho uns problemas com o meu carro e eu assim, já que estou aqui a ter uns problemas com o meu carro e então deixa-me cá, se calhar, trocar de carro. Pronto, e eu já tinha ouvido, tipo, na minha família a dizer, aquele carro é tão giro, é um carro muito bom, ok? Pronto, e o que é que a Cátia vai fazer? Não vai de modas e diz assim, olha, vou comprar este carro, mas isto num lugar de ego, sabes? De ego. Vou comprar este carro, era um carro muito bom, vou comprar. Então eu pensei assim, já que isto aconteceu, deve ser por alguma razão, então eu vou comprar aqui um carro.
E passado um tempo, eu vou e compro o carro. O carro deu-me chatices desde o primeiro dia, apesar de ter sido um carro novo, mas lá está, a probabilidade era pouquíssima de me dar dor de cabeças, mas eu tive dor de cabeças com esse carro. Então, imagina, eu compro o carro, não é? E eu penso assim, fogo, realmente eu cresci muito. Até já tenho o melhor carro da família, fogo, eu cresci mesmo muito, sabes? Aquela energia de agora é que eles vão ver finalmente em que ponto é que eu estou, Exato. através de um carro. Exato. Eu assim calha bem, porque vou ter que ir ao norte, lá visitar a minha família e vou, então chego lá com o carro E vou mostrar. Aquilo vai ser ali a cereja no topo do bolo. Finalmente vão olhar para mim e dizer, aquela menina que veio do nada, já cresceu e agora até tem um bom carro. Sim, senhora. Isto porquê? Porque na minha família, e eu percebi isto, todos aqueles que tinham bons carros, boas profissões, todos aqueles que tinham bom, é que eram bons, não é? Eu lembro-me muito do meu pai dizer-me assim, imagina, eu podia tirar a melhor nota na escola, que depois houve uma certa altura que eu me comecei a aplicar e de facto fui ali a melhor aluna do curso, porque eu gostava daquilo que estava a aprender. E eu, para ser muito boa, tenho que gostar, porque se eu não, para teres noção, eu tirava a matemática, porque eu odiava matemática. Então eu entrava na sala, a professora dizia, Kátia, vai. E eu ia dar uma voltinha ao recreio porque a professora sabia que eu não ia estar ali, claro. Ok? Pronto. Percebo perfeitamente. Então imagina, eu vou lá, não sei o quê, vou lá ao norte, eu já não sei o que é que estava a dizer, mas voltando aqui, eu vou lá... Mostrares Mostrar. O carro, ou seja, estavas a falar da tua família, quem tem uma boa profissão, quem Muito tem bem, um obrigada. bom carro, Obrigada. quem tem é que são, não é? Exatamente. Eu lembro-me do meu pai dizer isto. As referências. E há das referências, que eu tirava uma boa nota, tipo, tirava um 18 ou um 19, e o pai dizia, olha, filha boa, a filha ali do vizinho é juíza, fogo, ela é que realmente é muito boa. E eu assim, então, mas está aqui, então, quem é que eram bons? Eram os filhos dos outros, eram as pessoas que estavam todas à volta, menos nós, entre aspas, percebes? E também isto vem dessas crenças limitantes que me levavam a rebaixar-me a mim mesma, não é? E então eu vou, não é? Com o peito cheio, assim, um bom carro, vou lá então visitar aqui a minha família, não sei o quê. Diga o que é que aconteceu. Eu chego lá no carro, não sei o quê, ninguém me disse nada. Ou seja, a expectativa que estava lá em cima Zero! caiu a pique. Ai, meu Deus, devo dar uma facada, tipo, no meu ego, sabes? Tipo, toma lá! Era mesmo isto que nós queríamos, o universo a dizer, era mesmo isto que nós queríamos que tu sentisses. E eu, pois, voltou tudo, novamente, lá atrás. Atenção, isto foi recentemente, tá? Tudo lá atrás. E eu assim, uau. Sabes o que é interessante? Era eu perceber que eu entrava naquele carro e sentia uma tristeza incrível. Porque o carro não tinha nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa de cor. Eu gosto de cor. Eu gosto de azul. Eu gosto de rosa. Eu gosto de cor. Era um carro cinzento escuro com o interior em preto. Ok. Ou seja... Cores muito frias. Ou seja, aquilo era um carro que não tinha nada a ver comigo. Era um carro bom. Era um SUV. Não interessa a marca, mas era um carro muito bom. E eu sentia uma tristeza gigante. E sempre que eu estava a conduzir aquele carro, parecia que estava a sentir um peso gigante. Mas era um carro que numa sociedade, nesta sociedade atual onde vivemos, não é? Era um carro que eu passava e, ok, muito bem, era aquilo. E eu assim, então na minha família também vai ser assim. Ou seja, sabes, foi mesmo... Isto foi totalmente inconsciente. Eu chego lá, ninguém diz nada. Vamos embora, não sei o quê. Vou à casa do meu pai, lembro-me perfeitamente. Pai, olha, comprei um carro novo e não sei o quê. Compraste? Meu pai vai lá fora ver o carro. É giro. E eu, ok, tá bem, pronto, é giro. Pronto, é giro, é interessante. Mas podias ter comprado o outro, não sei o quê. Eu disse, pai, mas é um carro bom, um carro bastante bom. Mas acho que o outro era melhor. É engraçado como é que estas questões funcionam, não é? Porque nós passamos uma vida inteira a correr atrás da tal valorização, da tal validação, do tal reconhecimento, do amor, não é? Do amor. De terceiros, que acaba por nunca chegar. E nós fazemos e conquistamos coisas pelos terceiros, não por nós, para impressionar, que depois não é valorizado. Essa questão do carro é uma história que de certeza que, entre tudo aquilo que foi falado hoje, aqui vai ajudar alguém de certeza, porque todos nós passamos por esse processo. Esse processo do carro
não foi por ti, foi pelos outros. Para impressionar. E depois os outros não é que nem querem saber, ou seja... Não, eles se calhar até querem saber, mas não sabem expressar aquilo que estão a assistir. Não expressam, simplesmente, ou guardam para eles e simplesmente não expressam, ok? Ou simplesmente, ok. Não, sim, não é uma coisa que faça muito sentido, não é? Ou seja, olha, atingi isto, bom... Se calhar às vezes até existe aquela conotação que é, olha, não fizeste mais do que aquilo que devias ter feito. É isso, na escola eu vi muito isso. Não é? As notas da escola, tirem um 20, é por tua obrigação. É isso. Exatamente, crenças limitantes, nível 1, que é aquilo que ouves constantemente que te vai reprogramar o cérebro, e não só, é depois o teu ser interior. Como é que, ou seja, passaste por essa experiência, certo. Como é que o Reiki te ajuda e ajudou em todas essas experiências? Porque vamos aprofundar um bocadinho mais a matéria, porque entramos com aquela perguntazinha em modo brincadeira, não é? Em 30 segundos, o que é o Reiki? Mas o que é o Reiki? Na tua ótica, portanto, se tivesses que explicar a alguém, assim, de uma forma mais aprofundada, o que é o Reiki? Paulo, antes de irmos para esta questão, que eu acho que vamos trabalhar aqui em profundidade, deixa-me só acabar ali aquela parte. Vamos a isso. Porque temos aí uma conclusão muito interessante. Então vamos a isso, okay? Vamos concluir. Questão do carro, questão do pai, questão do reconhecimento. Isto vem de onde? Só tendo é que eu sou aceite. Ok? Se eu não tiver, eu não vou ser aceite. Porque, imagina, quando era eu, com a minha simplicidade, na minha família, eu sentia-me rejeitada. E quando eu finalmente consegui conquistar e ter aplausos, eu já era reconhecida. E isto foi uma crença. Então vem o carro e sabes o que é que eu fiz? Isto é muito giro, está bem? Porque há um seguimento. E acho que é importante falar sobre isto. Eu estava a fazer a minha caminhada, eu gosto muito de caminhar, e entretanto eu estou a ouvir um podcast em que falava sobre o desejo da alma e o desejo do ego. Foi que tudo começou, ok? E aquilo ressoava muito. Desejo da alma. Mas eu quero este carro. Não. E o ego, eu quero este carro. Claro que sim. Então isto é um carro bom, isto é um carro que dá para a vida, é um carro bom, então tu mereces. Toda a gente olha, toda a gente gosta. Vê. Exatamente. É um carro que tem status, tem não sei o quê. E eu, ok. Fui a um evento, uma imersão de 3 dias. Aquilo era das 9 da manhã e acabava de madrugada. Foram 3 dias seguidos, a dormir tipo 3, 4 horas por dia, ok? Foi uma coisa mesmo de ir ao fundo. No final dessa imersão, eu recebo uma mensagem. Quando eu digo recebo uma mensagem, é tipo estás a meditar, porque aquilo havia umas meditações também, e eu recebo uma mensagem nessa meditação que me dizia: vende o teu carro e investe em formação. O ego logo, nem pensar, vais investir, vais vender o teu carro, nem pensar, claro que não, então mas acabaste de comprar agora há pouco tempo e vais vender o teu carro para investir em formação, não, ok, passou, ainda partilhei com uma pessoa ou outra, ok, estás-me a doido, isso são coisas da tua cabeça e eu, ok, está tudo certo. Passado um tempo, fui a um evento de palestrantes que eu vi em Lisboa, muito, muito fixe, e estávamos a fazer uma meditação também, entretanto, o que é que vem? Vende o teu carro e investe em formação. Eu vou outra vez. Está a vir outra vez. Isto de certeza que não são coisas da minha cabeça. Não são coisas da minha cabeça. Eu saio desse evento. Passado uns 15, 20 dias vou fazer os caminhos de Santiago de Compostela. Porque a minha vida muda a partir desse momento. Nos caminhos de Santiago de Compostela, não vou falar sobre isto porque se calhar é um próximo episódio que podemos fazer aqui porque é muita informação. Recebo exatamente a mesma mensagem. Eu termino os caminhos de Santiago de Compostela e eu adoto um novo mindset na minha vida, o minimalismo. Ou seja, eu desfaço-me de tudo aquilo que não ressoa comigo, que não ressoa com a minha alma, seja pessoas, seja bens materiais, seja crenças, seja emoções, deixo tudo lá. Eu chego, vendo o meu carro e vou buscar um carro para andar. Um carro que eu gosto, um carro azul. Olha, bom. Um carro azul. Eu vou buscar um carro azul, um carro que eu gosto, um carro para andar, ok? E vendo o meu carro. E aquele valor que eu consegui da venda do carro, comecei a investir em formação. E tem sido um caminho lindo. Isto para dizer o quê? Que quando nós seguimos a nossa alma, embora sejamos pessoas diferentes, pessoas com expectativas diferentes, pessoas que têm um modus operandi um pouco diferente das pessoas, não diria pessoas comuns, obviamente nós não somos aqui o supra-sumo da maionese, mas quando nós seguimos a nossa alma, é uma paz tão grande. E eu hoje entro no meu carrinho azul e sinto uma felicidade tão grande, tão grande, tão grande, e é tão bom.
Porque embora, então, mas tu trocaste isto por isto e agora, mas sou tão mais feliz que que às vezes não é, e às vezes não, nem às vezes, não é aquilo que nós temos, é aquilo que nós escolhemos ser com aquilo que nós temos. E foi essa a lição que eu tive desta situação do carro. Foi tipo uma chapada de luva branca e a vida a mostrar-me o que realmente importa. Isso é uma reflexão muito poderosa. Malta, isto é uma reflexão muito poderosa. Porque, efetivamente, nós passamos uma vida inteira à procura da tal validação externa. E inserimos-nos em círculos sociais que muitas vezes não têm nada a ver connosco. Inserimos-nos em ambientes de trabalho que muitas vezes não têm nada a ver connosco. Quer dizer, tudo porque procuramos essa validação nos outros, porque lá atrás não tivemos. Há ali lacunas que têm que ser preenchidas. E atenção, eu também falo aqui, obviamente, com conhecimento de causa, porque eu passei por inúmeras situações assim. E eu, aos 39 anos, ainda continuo a aprender muita coisa. Isto é até ao fim. Isto é até ao fim. E eu revejo-me nisso que tu estás a dizer neste momento, porque quando nós abrimos o leque para o conhecimento, parece que é uma saciedade que nunca fica saciada, não é? Ou seja, abre-se um mundo diferente. Porque tu abres um leque de informação que tu nem sabias que estava disponível e que está disponível, e a alma pede isso. Completamente. Isto é muito interessante. A alma pede isso. É a alma, não são as expectativas dos outros, não é o reconhecimento dos outros, não são os outros, somos nós. E é aí que finalmente olhamos para nós a sério. Eu sinto que neste momento, está um ano para cá, está a fazer um ano, eu estou a olhar para mim como nunca na minha vida olhei. Okay? Quer perceber quem é que realmente sou, fora da expectativa, eu estou a utilizar muito esta palavra, expectativa dos outros, aquilo que os outros pensam, porque finalmente percebi que aquilo que os outros pensam sobre mim diz mais respeito a eles do que a mim mesma. Então sim, estou a olhar para a minha sombra, porque ninguém é perfeito e há lados nossos que precisam de ser vistos, curados, ressignificados e precisam de ser abraçados também, acolhidos, obviamente, mas aquela luz que lá atrás, tipo, de alguma forma tentavam abafar, hoje em dia eu já não permito que o façam, porque finalmente eu consegui vê-la e consegui senti-la e ela está aqui hoje. É uma luz que, vamos lá ver, é uma luz que expande, é uma luz que ajuda, é uma luz que ilumina as pessoas que estão à volta. E esse é o meu objetivo. Mas também não posso permitir que ninguém venha e isto é muito, isto é pouco, na cá vou pagar isto, porque não. Já estive nesse lugar e não vou voltar mais. Até porque o conceito, deves conhecer o termo, dos vampiros energéticos. Os vampiros energéticos. Existe. Claro. É um facto. Claro que existe. E se não temos cuidado, já tiveste alguma situação assim, de teres alguém que se tu considerasses um vampiro ou uma vampira energética? Aliás, para ajudar a malta que está lá em casa, muito sucintamente, o que é um vampiro energético? Porque a malta agora, agora estão a falar de vampiros, vamos falar da Twilight e por aí fora? Não. Este conceito existe. Não, mas é parecido. É parecido. Mas este conceito, muito sucintamente, muito nas tuas palavras. Sim, palavras muito claras e muito tranquilas. Vampiros energéticos. Um vampiro energético é basicamente uma pessoa que está mal resolvida com ela própria e que se alimenta da luz dos outros. É só isto. Isto é um vampiro energético, ok? Porque vampiros energéticos são pessoas que estão numa vibração um pouco mais abaixo do que a nossa e que não querem fazer o trabalho para poderem então atingir outros níveis de consciência e é preferível ir à luz do outro e consumir e beber essa luz do que encontrar a luz dentro dela mesma. Pronto, isto são vampiros energéticos. Obrigado. Eu não diria melhor, porque fomos ao encontro, mais uma vez, daquilo que falámos há bocadinho, que era as tais frequências energéticas. E eu arrisco-me a dizer que entram aí aquelas pessoas, não é que, vamos lá ver, a questão dos rótulos é sempre um bocado subjetivo, mas para ser mais, para as ligações serem mais tangíveis, os narcisistas, os manipuladores, etc. Tínhamos tema para outros podcasts. Tínhamos ter, e vamos ter. Já temos dois. E vamos ter. Sim. Vamos ter, porque eu depois em off partilho uma coisa que eu depois quero lançar aí. Mas entram essas pessoas. Claro, porque vamos lá ver, quem está lá em casa de certeza que teve e tem pessoas que são assim, que entram, absorvem, extraem tudo o que há para extrair, a pessoa vai-se embora e essa pessoa que ficou sem a tal energia sente-se completamente desgastada e drenada e
e lá está, completamente off de tudo. Isto acontece. O Reiki consegue ajudar nestas questões? Certo, agora vamos entrar aqui no tema do Reiki. Eu acho que foi muito importante nós finalizarmos aquela Sim, parte. claro que sim. Ok, para Sabes que eu agradeço esse ponto, porque eu faço muito isto. O podcast é muito informal, então, mas imagina, nunca fica esquecido. E é a primeira vez que estamos a gravar o episódio e a malta está habituada a isto, que é eu vou saltando. Ok, boa. Mas eu vou sempre apanhando pontos que vamos interligando. Boa. Mas agradeço, claro, fez sentido. Olha, Paulo, a nível do Reiki, eu costumo dizer que o Reiki, eu sendo professora, terapeuta e praticante diária, porque todos os dias eu faço a minha autocura de Reiki, ou seja, o Reiki em mim mesma, eu posso dizer que o Reiki ajuda a restabelecer o fluxo energético, ou seja, vamos imaginar que tu estás até numa situação em que estás com um vampiro, um vampiro energético, e que há muitos, não é? Que ele te suga a energia. Então espera, o que é que eu posso fazer aqui para restabelecer o meu fluxo? Para preencher aqui o potinho que ficou vazio e sem energia nenhuma? Vou fazer Reiki em mim mesmo para poder restabelecer o fluxo, ok? É como se o Reiki limpasse, não só limpasse a energia menos boa que ficou em nós também, como restabelecesse aqui o fluxo energético. Pronto. Em relação aí aos vampiros energéticos, e voltando aí um bocadinho, por exemplo, vamos dar aqui exemplos práticos do que são vampiros energéticos. Aquelas pessoas que passam a vida a reclamar de tudo e mais alguma coisa, ok? Pessoas que, o tempo está mau, o trabalho isto, o marido isto, aquilo que nós falámos há pouco, está bem? Pessoas que só reclamam tudo e mais alguma coisa, reclamam de tudo é o tempo, é a política, é porque a minha vida só está assim por causa da política, a minha vida só está assim porque o tempo está mau hoje, a minha vida só está assim. Portanto, elas arranjam desculpas externas para justificar o vazio interno. E o que é que elas vão fazer? Já que elas são mestras em arranjar desculpas externas para justificar o vazio interno, então elas vão à procura de pessoas externas, pessoas com luz própria, para poder o quê? Preencher a própria luz delas. Então elas estão sempre a fazer isto, ok? E o que é que nós temos que fazer quando temos esta consciência? É impor limites, volto a dizer, impor limites é o mais importante, ok? E se houver de alguma forma alguma facilidade, afastar também, ok? Se esta pessoa só me consome, então eu não quero ter na minha vida, porque isto também acho que é um bocadinho, tem que ver com o amor próprio, não é? Então será que eu quero este tipo de pessoa na minha vida? Este tipo de pessoa que me drena? Não, eu quero pessoas que de alguma forma ressoem também com uma vibração, não diria como a minha, mas uma vibração boa, não é? Tipo, porque lá está, quando nós sabemos que fazemos o nosso trabalho interno e que temos boa energia, obviamente nós também queremos estar cercados de pessoas que tenham essa vibe, não é? Essa boa energia. Agora, tipo, imagina, eu vou jantar com um amigo ou com uma amiga e está sempre ali, porque a minha vida é isto, porque coitadinho de mim, porque não sei o quê. Eu não tenho paciência, eu mando logo dar uma volta, eu digo assim, olha, vai fazer terapia, tipo, ou então vai fazer o teu trabalho interno e depois logo se vê, mas não mesmo, tipo, e porque isto pega-se, imagina. Dou-te um exemplo muito prático. Ainda ontem estava a ouvir isto e achei muito, muito giro. Vamos imaginar uma coisa. Imagina que tu és deixa-me olhar para ti. Tu és tipo um pesco. Imagina que tu és um pesco. Sou um pesco. És um pesco assim, um pesco maduro, um pesco assim, sabes aqueles pescos que tu vês e dizes assim, quero levar este pesco para cá, tá? Então imagina agora que eu te dou um pesco podre. Um pesco podre. Eu dou-te um pesco podre. O que é que vai acontecer? Tu és o pesco, né? E depois tens aqui o outro pesco que imagina, é aquele amigo ou aquela amiga, tipo, que está sempre a falar mal dos outros, está sempre a falar mal da vida, a reclamar da vida e não sei o quê. Essa é a tua amiga ou o teu amigo, ok? E tu és o pesco bom, certo? O que é que acontece quando eu meto este pesco menos bom, este pesco podre, entre aspas, atenção, e estamos aqui só a falar de pescos, não estamos a falar sobre pessoas, está bem? Ao lado de ti, né, que tu és o pesco bom. Imagina, o que é que vai acontecer aqui? Vai contaminar, obviamente. Passado pouquíssimo tempo. Isto é uma questão de horas ou de dias. Passado um dia, tu vais lá e dizes, aquele pesco que estava tão fixe, olha como é que ele está neste momento. Ok? E isto acontece com as pessoas. Se tu tens uma energia boa na tua vida e se estás cercado de vampiros energéticos, isto pega-se. Tu não esperes que a tua vida vá avançar assim, tipo, tranquilamente. Sim. Estas pessoas bloqueiam a nossa vida. Não há hipótese.
bloqueiam. Tipo, por mais que tu queiras avançar, parece que há ali tipo um muro. Bloqueiam. Pá, porque eu costumo dizer que elas querem te ver bem, mas nunca melhor do Não que melhor elas. que elas. Yeah. E não é clichê. Atenção, isto não é clichê. Isto é científico. Eu acho que isto é ciência. E é engraçado porque, não sei o nome técnico, mas existem pessoas no mundo, que são, empáticas, mas empáticas no sentido, em que são esponjas energéticas, ou seja, que absorvem energias, ou seja, que são muito receptivas às energias dos outros, não é? Pessoas sensitivas. Pessoas sensitivas, exatamente, obrigado. Ok. Em que quando tu tens esse tipo de pessoas ao teu lado, portanto, passam a vida só a queixar-se, não é? Só a vitimização, essa pessoa que é uma pessoa sensitiva fica energeticamente desgastada. É absorvida. É absorvida completamente. Lá está. E eu acho que isso é importante. Temos falado um bocadinho sobre isso. Porquê? Porque eu sempre me considerei uma pessoa sensitiva e hoje em dia já consigo gerir melhor essa questão, claro. Mas eu lembro que no passado, eu quando estava em ambientes mais ou menos desse exemplo que tu deste, eu lembro-me que eu ficava literalmente com dor de cabeça. Eu ficava cansado, exausto. Yeah. E saía daquele ambiente ou do lado daquela pessoa com dor de cabeça. Claro, depois eu vim a perceber, não é, que o trabalho que tenho vindo a fazer até hoje, comecei a perceber que eu era uma pessoa, portanto, bastante sensitiva nesse aspecto. Okay. E há cada vez mais, ou seja, é importante impormos esses limites. Boa. E não ter medo, não é, de ter que, se for preciso, cortar. Boa. Porque é o nosso bem-estar, não é? Isso tem muito que ver, Paulo, com o teu campo energético, ok? Ou seja, pessoas sensitivas geralmente têm um campo energético muito amplo. São pessoas que têm um campo muito amplo. E então são pessoas que promovem os ambientes de uma forma muito saudável, muito positiva, ok? E isto, tens dois polos aqui, tá bem? Acaba por ser muito bom, porque quando tu estás com pessoas que também vibram como tu, acaba por amplificar ainda mais a energia e tu sentes-te muito bem. Mas depois quando tu estás rodeado de vampiros energéticos, eles acabam por absorver aquilo tudo e tu ficas literalmente sem energia. Por isso agora entra aqui novamente a questão dos limites, tu falaste muito bem, que é quando nós impomos os limites e vampirinhos aqui não entram, tá bem? Ou seja, basicamente tu estás a manter a tua vibração em segurança. Isto é, pá, eu acho que isto é algo bastante positivo. Agora, quando tu permites do estilo, hoje apetecia-me ir jantar, mas hoje não tenho ninguém para jantar, tenho ali aquele amigo, ele é muito negativo, ele está sempre a falar, não sei o quê, mas mais vale ir com ele do que não ir com ninguém. Então deixa-me lá ir com o meu amigo. Então Zé, tá tudo bem, olha. Queres ir jantar hoje, comer ali um sushi e tal? Estava mesmo à espera que tu me ligasses. Bora jantar. E tu até estás bem, estás fixe nesse dia, estás de bem com a tua vida, estás tranquilo, sentes-te bem, vais jantar com o Zé. Então Zé, está tudo bem? Não digas nada, não sei o quê, o meu carro ontem foi para a oficina, estou à rasca de dinheiro, fogo, isto anda muito a mal, ainda por cima agora com a política, com o Ventura, isto da minha vida não sei como é que vai ser, não sei o quê, e tu tipo, passado 10, 15 minutos, tu vais sentir a tua energia a fazer isto. E se eu preciso, estás só a ouvir. No final do jantar, estás todo lixado. Ainda diz assim, fogo, se eu soubesse não devia ter vindo. Exato. Quantas vezes? E não havendo esse conhecimento, essa autoconsciência, e conhecimento, é mais conhecimento que autoconsciência. Tu não sabes porque é que ficas assim. Mas ficas com esse pensamento, se eu soubesse. Tu sabes, mas às vezes tu é que te pões a jeito. Eu costumo dizer às pessoas, tu é que te pões a jeito, não é? Sim, mas é o Zé. E depois vem aquelas pessoas muito sensitivas, mas com o síndrome do Salvador, que são sensitivas e querem salvar o mundo. Sim. E isso às vezes é um bocadinho o ego camuflado, não é? Vem a parte da validação, do reconhecimento e patati, patatá, já estive aí nesse lugar. Mas depois lixam-se, porque aquilo energeticamente contamina de tal forma que elas ficam sem energia para nada. Sim. Então acho que é por aí. Muito bem. Em questão ao Reiki. Agora Em questão ao Reiki. Muito rapidamente. Bora lá. Porque temos que fazer aqui um disclaimer. Estamos a chegar ao final do episódio. Ok. Mas vai haver outro garantidamente, até porque vai ser importante para podermos aprofundar mais a matéria do Reiki, não é? Certo. Acho que, Paulo, o Reiki está em tudo, a verdade é essa, ok? O Reiki, basicamente aqui muito rapidamente, é uma prática energética que é feita através da imposição das mãos e que promove aqui a vitalidade, a nossa vitalidade energética, certo? Tipo, que é basicamente a energia que útil que nós precisamos para fazermos
as nossas coisas no dia a dia, para nos sentirmos bem e com qualidade de vida, não é? Pronto, mas mais do que o Reiki, é necessário também promover aqui uma mudança de hábitos e de comportamentos. Porque o que é que adianta tu fazeres uma sessão de Reiki todas as semanas, se depois não filtras os zés da tua vida? Exatamente. Depois não é congruente, não é? Depois não é... É a mesma coisa de ir ao ginásio e comer McDonald's todos os dias, tipo... Exatamente. Percebes? É isso, pronto. Portanto, acho que o Reiki é uma ferramenta muito boa, muito positiva e que te vai ajudar certamente a dar um up aí à tua vida, mas depois há um conjunto de situações que também têm que ser trabalhadas. Daí a terapia de Reiki, que não trabalhamos só a parte energética, como trabalhamos também a parte emocional, a parte mental e a parte física, para haver aqui uma simbiose e pronto, e a terapia ser feita de uma forma até bastante complementar e que a pessoa saia daqui, fez reikinho, sente-se bem, mas também tem algumas bases para perceber aquilo que efetivamente precisa trabalhar para poder atingir aqui qualidade de vida num todo, não é? Porque acho que é importante irmos aqui a todas as áreas e podermos promover um bocadinho de cada uma delas. Acho que o caminho é esse. Muito rapidamente, que eu tenho aqui uma curiosidade sobre essa matéria, que é Reiki está ligado com física quântica? Sim, ou não? sim. Sim, claro que sim. Pronto. Vamos lá ver uma coisa. Então, física quântica, o que é que me surge aqui? Tudo o que está à nossa volta é energia, ok? Uhum. Tudo. Esta cadeira é energia, este microfone é energia, tudo é energia. E a partir do momento em que tu sabes que tudo o que é energia é composto por átomos, ok? Uhum. E nós somos compostos por quê? Matéria. Matéria é composta por quê? Ok, nós se formos ao microscópio, nós somos pequenos átomos, certo? Então, como é que tu explicas isto? Nós somos energia. Tudo o que está à nossa volta é energia. Tudo. Sejam coisas, sejam pessoas, sejam pensamentos, tudo é energia. Pronto. E é aqui depois que o Reiki atua. O Reiki vai promover esse bem-estar energético. Então, claro que sim, está completamente associado. Eu sei que há coisas que a ciência ainda não explica, que ainda é muito difícil ali numa compreensão mais científica, mas explica-me lá uma coisa. Tu vais ali à rua, olha, está vento até, tu vais sentir o vento, explica lá o vento. Explica, tu sentes o vento, mas explica o que é o vento, que fenómeno é que é o vento. É um conjunto de partículas atómicas e então o Reiki é o quê? Não, e é um facto que, por muito até que se calhar a ciência não consiga explicar o que é o Reiki, é um facto que as pessoas sentem. Certo. As pessoas sentem. Certo. O trabalho que é feito. Certo. Como é que explica isso? Não é? Há coisas que não se explicam, lá está, que se sentem. Exatamente. E o Reiki é muito isso. O Reiki basicamente é, através de um lugar de amor, eu vou promover essa energia ao outro, ok? Portanto, quanto mais amor eu sentir por mim, quanto mais limpo estiver o meu canal, mais e melhor vai fluir essa energia através de mim para poder promover a qualidade energética no outro. Portanto, acho que é um trabalho muito self também, é um trabalho muito nosso e com isso nós somos só um canal. Basicamente é como se fôssemos um bambu. É um bambu que é oco por dentro, a energia passa através de nós, não é? Para nós e de forma a ajudarmos o outro. Mas nós somos só um canal, não somos aqui gurus, nem mestres, ou coisa. Somos só um canal, ponto final. Ok? E é um trabalho muito enriquecedor. Muito bonito. Eu estou muito curioso com essa matéria e portanto, são formações que eu também quero vir a ter lá no futuro. Num futuro muito breve, porque eu sempre tive fascínio por essas matérias, e eu acho que, enfim, está a chegar aqui a um ponto em que vou querer também começar a incorporar na minha prática clínica, não é? Em gabinete, também daquilo que faço, com algumas dessas ferramentas, eu acho que sim, que é interessante. Lá está, isto é tudo uma autodescoberta, não é? Isto é tudo um caminho a ser feito, porque nós que somos terapeutas de uma forma ou de outra, e eu no outro dia, por acaso, estava a pensar nisto e estava a ter esta consciência, seja através de terapia de massagem, seja através de Reiki, seja através de o que for, temos o poder nas mãos de conseguir ajudar o outro. Nós, ou seja, os guerreiros da luz, não é? Os healers, que estamos cá nesta terra para fazer o trabalho do bem. Eu tive esta consciência bem há pouco tempo, não tinha essa consciência, porque é interessante, nós temos este poder e cabe a nós
realmente transmitir isto ao mundo. Isso. Não sermos egoístas, lá está, Isso. e conseguimos ajudar o próximo. Quanto mais ferramentas nos munirmos, melhor. Isso. Eu Isso acredito nisso. Isso é super importante. Deixa-me partilhar aqui um caso. Há pouco estavas-me a falar da questão da ciência, que há coisas que a ciência não explica. Aqui um caso muito recente, talvez dos casos mais recentes assim que tive agora este último ano, que foi uma menina que veio ter comigo. Foi logo ali na altura que ela soube que estava com cancro na mama. Com cancro. Nível 3. Ok. Ok? Pronto, era algo assim maligno, não é? Portanto, algo assim muito, muito complexo. E nós fizemos aqui várias sessões de Reiki. O nódulozinho que ela tinha na maminha, eu com números, não sei se era 6 ou 8 centímetros, mas era algo assim bastante, bastante grande. E a partir do momento em que nós começámos a fazer as nossas sessões, foi ali de uma sessão para a outra, diminuiu tipo para 3 centímetros. Foi assim uma Uau. coisa, quando ela foi operada, ela já não tinha nada. Uau. Foi incrível. E como é que se explica isso, não é? Uau. Com amor. Pois. Eu acho que é. Tenho que estar quieto. Sim. Eu acho que é. Eu acho que é isso, com amor, sabes? É com amor, tipo, e com isto, a minha intenção é mesmo partilhar de um lugar de amor, sabes? Porque eu estou mesmo muito feliz. Ela vai participar agora no curso de Reiki nível 1 que eu vou ter no dia 23 de agosto, agora no próximo mês, sim, vai participar, porque já estamos neste processo há cerca de 8 meses, sensivelmente, e foi assim uma transformação incrível, sabes? Uma pessoa que era completamente cética, e foi recomendada por um rapaz que eu acompanho aqui já há alguns anos, um rapaz que é polícia, que também era completamente cético, ok? Que hoje em dia, pá, ele é mesmo, vem cá todos os meses e nós temos aqui conversas muito profundas. Então ele foi recomendado através dela e ela rendeu-se ao processo e foi operada, não é? Está agora a acabar de fazer a última rádio e está a reconstruir-se e sem nada. Isto é lindo, pronto, e fora outros casos que já tive e que já acompanhei, mas isto é muito bonito, porque apesar de nós sermos terapeutas e sermos então o canal, não é? Esse canal de cura, há um trabalho também que tem que ser feito por parte de outra pessoa, e isso ela fez tudo muito direitinho, ela fez ali o trabalho muito direitinho, fez ali o trabalho muito bem, mas é necessário haver aqui esta dança entre terapeuta e paciente, digamos, para que tudo seja feito de uma forma tranquila, não é? E acho que o caminho é mesmo esse. Muito bom. Yeah. Muito bom. Acho que para finalizar aqui. Sim. É muito bom. Sim, um beijinho. Ela de certeza que vai ouvir este podcast. Um beijinho muito grande. Ela sabe quem é, não é? Exato, não preciso mencionar nada. E estou mesmo muito feliz e muito, muito grata por estar neste lugar a falar da história dela, porque enche-me mesmo o coração, sabes? Quando eu às vezes paro e penso, uau, que bom que ela está bem, que bom, é mesmo muito bom. Muito bom. Obrigado pela partilha, malta. Estamos mesmo a chegar ao fim. Tem que ser. Mas, como sabem, vai haver outros episódios, porque eu trago sempre várias vezes, né, para falarmos de outros temas, vários convidados, os mesmos convidados para outros temas. E obviamente que o próximo episódio vamos aprofundar mais aqui a matéria em si, do Reiki, de casos e tudo mais. Olha, se tivesse de deixar aqui uma mensagem para alguém que esteja lá do outro lado, que esteja a ouvir e a ver o podcast e que esteja a passar aqui por um processo de descoberta, de cura, ou que seja, e que realmente se identifique com tudo aquilo que foi falado aqui hoje, que mensagem é que tu gostarias de deixar a essa pessoa? Uma muito simples. Muito, muito simples. Eu vou deixar aqui uma mensagem do Carl Jung, sim, que é quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É só isto. Muito bom. E agora fica a reflexão, porque cada um de nós depois vai ter a sua própria reflexão. Kátia, quero-te agradecer pela tua presença. Muito obrigado pela partilha. Incrível. E partilhámos muito conteúdo e eu tenho a certeza que ajudámos malta lá em casa. Foi muito enriquecedor conhecer aqui um bocadinho o teu percurso e o teu projeto também, claro. E nota-se que tu falas com amor e compaixão daquilo que é a tua profissão, no fundo, que é o teu propósito. É a minha paixão. É a tua paixão e nota-se bastante e agradeço-te mais uma vez a tua presença e vamos gravar outro. Até breve. Fica atenta porque vai ser para breve.
Malta, a todos vocês que estão desse lado, agradecer mais uma vez também por acompanhar este projeto. Quem quiser partilhar a sua história no podcast já sabe, vai passar aí no rodapé o e-mail que podem enviar para partilhar a vossa história. Estamos cá deste lado para receber e marcar as respectivas gravações. Vamos a isso. E Kátia, obrigado mais uma vez. Já agora, quem quiser seguir a página, posso deixar. É verdade, desculpa, Okay. sim. No Instagram, @KatiaPaula_1111. Sim, sim. 11. Pronto, para quem É isso, quiser é isso. acompanhar. É isso. Okay? Tá tudo bem, até porque, pronto, eu sei, tu não sabes, mas as redes sociais, os sites, os links, fica sempre tudo nas notas do episódio. Mas agradeço a partilha, claro, mas já me ia esquecendo. Mas fica sempre nas notas do episódio, está lá. Estás perdoado. Estou perdoado. E sim, acompanhem. Malta, vai estar nos stories do Instagram, mesmo quando o episódio for lançado. Siga o trabalho aqui da Kátia, acompanhem. E claro, se quiserem marcar sessões de Reiki, obviamente. Vamos a isso. Vamos a isso, tem aqui a Kátia deste lado. O teu gabinete está em Palhais. Palhais, Que é onde estamos exatamente. agora. Palhais, que é pertíssimo do Barreiro. Basicamente, é sensivelmente 10 minutos. É muito, muito perto. Saindo aqui da autoestrada, é pertíssimo. Pronto. É isso, malta. Já tem aqui a localização também. Qualquer dos casos, mais uma vez, vai estar nas notas do episódio. Obrigada, Paulo. Kátia, mais Muito uma vez. obrigada. Malta, a todos vocês, vejo-vos no próximo episódio Mindset Talks Podcast. Um abraço e até à próxima.